Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da professora Mary Rosane Ceroni, do CEFT, ou seja, do Centro de Educação e Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Né? Eu que agradeço a oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre resiliência e as novas formas de empregabilidade. Professora, para começar, o que significa resiliência? Né? Quer dizer, eu sei que é um termo que foi desenvolvido já a partir dos anos 80 do século passado, mas o que é isso? Então, a resiliência é uma forma de você reagir positivamente aos desafios que você enfrenta na vida pessoal e na vida profissional. Como conceito, isso vem da física, desde 1807, quando Young traz a questão da resiliência como resistência ao choque. Né? Tá. Então, isso implica em elasticidade, né? Você voltar ao estado normal. E, na verdade, no Longman Dictionary, ele traz, em 1995, a possibilidade de você pensar na resiliência de caráter. E por que começou a resiliência justamente a ser desenvolvida nas empresas? Por que isso? Ou seja, isso demonstra, então, que a vida nas empresas é um tanto quanto que é só choque, porque né? é você começar a aprender, na verdade, a reagir com bastante cautela, com flexibilidade, com foco, né? Porque você vive sob pressão. E é você voltar ao seu estado original mediante a pressão. Então, encarar aí todos esses desafios empresariais, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade para a mudança. Geralmente, quando a resiliência ela iniciou esse conceito de resistência, de elasticidade, que é proveniente da dinâmica das empresas, das pressões que as empresas possuem no seu interior, isso começou mais em que patamar hierárquico nas empresas? Mais num patamar mais de cima, mais dos executivos? Mais executivos e muito a ver com as mudanças nas organizações e, sobretudo, nas áreas, né, que antigamente eram os departamentos, que eles tinham que buscar parcerias. Então, você tinha que conhecer outras culturas também. E aí é que eles começaram a fazer estudos quanto às qualidades necessárias para você ter essa resiliência. Na psicologia, que é um estudo feito já, nós temos aí a possibilidade de verificar esse acompanhamento há uns 30 anos. Ele diz que é uma flexibilidade interna. Essa psicologia, desculpa, professora, essa psicologia está ligada a qual? É uma psicologia mais behaviorista, ou seja, comportamental? Mais do comportamento, E são as reações também internas, não é só, é você observar para o ser e ele fazer uma autoavaliação constante. Mas saindo da psicologia que eu digo como estudo do comportamento mais voltado à psicologia da educação, nós temos o Tavares de Portugal, juntamente com a Vera Placo, né, colegas nossos, que começaram a desenvolver estudos aqui no Brasil. Eles até publicam Educação e Resiliência. Que tipo de estudo, professora? Como você ser uma pessoa resiliente para uma organização resiliente. E aí você vai verificando as qualidades, os atributos. Mas, de modo geral, falando mais de um modo empírico, professora, certo. As empresas também precisam ser resilientes, né? Ou seja, elas também precisam ter esse caráter de flexibilidade, em relação aos seus funcionários. Só que muitas das vezes, na prática, isso não acontece, né? Ou seja, as empresas pedem que os seus funcionários sejam resilientes, né? Que eles saibam enfrentar os choques, saibam enfrentar as pressões, né? E ao mesmo tempo voltem para o seu plano de tranquilidade, mas as empresas muitas vezes não contribuem. Como que as empresas também deveriam ter, de fato, uma consciência resiliente? Como é que a senhora vê isso?
Interessante a expressão, consciência resiliente. É que a gente tem que pensar no Brasil e no exterior, né? No Brasil, algumas organizações têm se preocupado com essa questão. Por isso, sobretudo na área no processo de treinamento e desenvolvimento na área de gestão de pessoas. Então, aqueles que realmente levam em consideração a pessoa como diferencial, o capital intelectual como diferencial, eles já têm se preocupado. Tanto é que no Brasil, eu posso lhe dizer, até um tempo atrás, isso ainda quando nós tínhamos a FLEP, né? Lembra, no nosso grupo aqui na instituição, em que nós éramos só para procurados... lembrar aqui os nossos telespectadores, a FLEP é a antiga Faculdade de Letras e Educação aqui da nossa universidade. E eles procuravam, nós recebíamos, né, o pessoal das empresas, e eles procuravam pessoas com características resilientes. E isso eu estou dizendo que década de 90 já também. Por quê? Porque são pessoas positivas, mediante qualquer pressão, reagem positivamente, elas têm foco, elas têm que ter um projeto de vida pessoal e profissional, porque as organizações começaram a buscar, ou pelo menos, né, a discutir como buscar caminhos para a qualidade de vida deste profissional nas organizações. Tem que ter iniciativa. Claro, mas muitas das vezes, e agora eu estava lembrando, de um caso que aconteceu há pouco tempo atrás, aliás, acho que faz pouco tempo, né? Sei lá, semana passada, não sei, de um senhor em Nova York que acabou matando, né? E aliás atirando em várias pessoas lá no centro de Nova York, porque ele tinha sido mandado embora. E esse não é o primeiro caso, né? Muitas vezes acontecem esses casos nos Estados Unidos. A pessoa que é mandada embora no trabalho, ela fica frustrada e ela acaba como que fazendo esse tipo de ação, né? Ou seja, ela não sabe trabalhar com as suas frustrações e age de uma forma, digamos assim, anormal, né? Atirando nos outros. A senhora não vê, no final das contas, a resiliência, como de saber enfrentar as pressões, também não estão vinculadas com a cultura? Eu estou falando isso por quê? Porque nos Estados Unidos, né, uma cultura que se desenvolveu, que é a cultura do vencedor, né, e não a cultura do perdedor, do losing, quer dizer, você ser um losing, ser um perdedor nos Estados Unidos, isso é terrível, né? Então, muitas das vezes, e nós aqui no Brasil, muitas das vezes a gente tem uma espécie de paternalismo para o perdedor, por assim dizer. Então, onde eu quero chegar como que a cultura influencia nessa questão da resiliência, de enfrentar os choques? Porque eu não vejo, por exemplo, aqui no Brasil, nós termos alguém que sai atirando nos outros, né? Quer dizer, nesse caso, eu estou frustrado e saio atirando nas pessoas. Como é que é isso? Como é que a senhora vê essa influência na cultura, nas ações das pessoas? Então, esse é um trabalho que nós vemos desenvolvendo aqui mesmo na universidade, na formação dos nossos jovens. Porque a situação para se pensar em empregabilidade, você está pensando em trabalho. Então, para isso, você tem que ter conhecimento, habilidade e atitude. Atitude significa autoavaliação. Qual é o seu papel social, qual é o seu papel profissional? Você tem que ter esse autoconceito. Então, se ali foi negado, como é o caso, né, de prosseguir nas suas atividades, quer financeiras ou não, porque entra também na resiliência você saber lidar com o dinheiro, né, se você está perdendo ou não, porque você tem que cuidar da sua saúde mental, do seu bem-estar. Então, você não pode pensar só do trabalho, você tem que pensar no ser humano que tem o seu lado, como ser, pessoa, sem o profissional. Quer dizer, qual é o meu projeto de vida? Para baixar a ansiedade ou a frustração, a própria área que a gente tem trabalhado com pessoas, né, em desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento, é a pessoa trabalhar de uma forma que ela saiba gerir os conflitos. Então, até tem que fazer aí relaxamento, atividade física, coisas simples que hoje em dia todo mundo fala, né, de estar melhorando, mas é para a saúde mental. Professora, a senhora acabou de falar a respeito da questão de empregos, né, que é algo que nos interessa principalmente para os jovens. No próximo bloco eu quero fazer essa relação entre resiliência e empregabilidade. E você já sabe, fique com a gente,
TV Mackenzie. Bom, um livro que marcou a minha vida é O Pequeno Príncipe. Eu fiquei pensando possibilidades de livro para falar, mas O Pequeno Príncipe ele marcou a minha vida porque é um livro infantil, mas que traz conceitos que não são absolutamente apenas infantis, mas são conceitos para a vida, conceitos de sabedoria, conceitos de entendimento sobre a vida. O Pequeno Príncipe foi um livro que, em princípio, passou como entretenimento para mim, ao infantil, um livro rápido de leitura, mas depois eu fui captando coisas muito legais no livro, conceitos impressionantes assim de um autor realmente genial, e tem muita coisa que serve para a vida, como lição de vida naquele livro. Então ele traz, por exemplo, situações sobre o homem sério, onde o homem sério diz, não posso falar porque eu sou um homem muito sério. Aquilo ali é uma grande piada, essa seriedade do mundo é contrastada com a alegria, com a leveza da criança. Um outro aspecto que eu gosto também é do homem ocupado. Então isso eu sempre me vejo às vezes agindo como esse homem ocupado e tento mudar isso, seja no relacionamento com meu filho, seja no relacionamento com outras pessoas. Isso é muito importante a gente visualizar. Então, citei aqui alguns exemplos, eu aconselho você a reler o livro, se você já leu, reler tendo essa visão, ou se você nunca leu, leia o livro, porque vale a pena. Estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a professora Mary Rosane Ceroni, do CEFT, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, no bloco anterior nós estávamos falando sobre resiliência, né, que a senhora desenvolveu a resiliência como um conceito que vai ao encontro das nossas necessidades atuais, das nossas ações, principalmente no interior das empresas, né? E nós temos hoje, apesar do Brasil estar crescendo, digamos assim, pelo menos é o que dizem, nós temos um problema de empregabilidade, né? Ou seja, há empregos, mas não há pessoas preparadas para os empregos. Dessa maneira, como que a resiliência ela pode beneficiar principalmente os jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Quer dizer, como que esse conceito, a senhora falou mesmo que aqui na nossa universidade tem um grupo que estuda isso. Como levar a resiliência para a formação dos estudantes no sentido de aumentar a empregabilidade dos mesmos? Como é que a senhora vê isso? Eu acho que uma das técnicas, né, algumas das estratégias que nós desenvolvemos aqui na universidade, e aí eu não digo que seja só na nossa unidade, né, no CEFT, é a resolução de problemas. Né? Então, na medida em que ele tem que reagir a um determinado desafio, tem que ter foco, tem que ser organizado, ele tem que ter iniciativa, a flexibilidade e, sobretudo, saber trabalhar em equipe, quando você fala em resolução de problemas. Então, através desses desafios que nós levamos aos estudantes, que problematizamos, né, todas essas questões, nós estamos fazendo com que eles possam ter flexibilidade interna. Porque me parece, e de novo vou voltar... Porque aí volta para a educação, né? Volta para a educação e de novo volta para os nossos hábitos culturais. Hoje, cada vez mais, pelo menos estou vendo como, agora falando como professor, que os alunos, ou melhor ainda, o jovem, ele não sabe trabalhar com frustrações, né? Eu estava falando daquele caso no primeiro bloco nos Estados Unidos, né? E agora voltado aqui para a nossa realidade brasileira. Ou seja, eu quero conseguir tudo o mais rápido possível, né? Esse, muitas das vezes, é o discurso do jovem. Eu quero aquilo que é o imediato. Se eu não consigo naquilo que é imediato, eu me frustro ou eu forço a barra. Eu vejo isso assim, até muitas das vezes, pelo menos são alguns
alguns depoimentos que eu tenho nas baladas dos jovens, que muitas das vezes, quando um rapaz ele chega, se aproxima de uma moça, ele não consegue, digamos, nada com essa moça, a tendência dele até às vezes ser violento com a moça. Isso também significa que ele não é flexível. Né? A gente vê isso no trânsito, a gente vê isso em sala de aula, a gente vê isso nas relações com os pais. Então, como que a universidade ela tem que pensar que esse aluno ele tem que aprender a ser resiliente, claro, no trabalho, ele vai ter que trabalhar com a equipe, mas na vida dele. Aí eu penso que, de novo, o que nós brasileiros temos que pensar essa questão, né, de como aprender, e principalmente os jovens, aprender a lidar com frustrações, com dificuldades, com pressão, né? E aí aprender, de fato, a ter responsabilidade no sentido dele poder aumentar a sua empregabilidade e também poder amadurecer como ser humano. Eu sinto, na verdade, nessas discussões com os professores, como nós tivemos oportunidade no FOPEP, né, que é esse fórum de educação que temos aqui na Universidade Mackenzie, é que nós temos que criar espaços para o diálogo com esse aluno. O professor, ele tem que ter essa atitude de mediação com o conhecimento e com a atitude. Tanto é que nós temos que colocar num plano de ensino quais são os objetivos relacionados a conhecimentos, habilidades e atitudes. Nas diretrizes curriculares também isso tem aparecido. Por quê? Conscientização, que até você falou consciência, né, da resiliência, mas a conscientização, a sensibilidade tem que estar ali colocado como sendo um dos objetivos da minha ação junto aos alunos. E aí, com essas metodologias diferenciadas, agora é chamar sempre, dialogar, colocar em equipe, e o professor mediando todas as relações, porque ele tem que aprender a administrar esses conflitos. Aí a gente tudo bem, né? Porque eu fico às vezes preocupado, né? Com que muitas vezes se joga tudo nas costas do professor, né? Mas eu quero chamar a atenção, assim, professora, no seguinte aspecto, de como também nós, educadores, como é que a gente, para a nossa resiliência, digamos assim, de novo, a gente tem que voltar para a compreensão e interpretação do momento sociocultural que nós estamos vivendo. Ou seja, nós não temos, digamos assim, referenciais éticos, referenciais psíquicos, no sentido de comportamento. Eu vejo isso nós brasileiros. Né? Muitas das vezes nós não sabemos lidar com o espaço público. Você vê isso na escada rolante, seja no metrô, seja no shopping, né? Eu fico no meio, eu não fico à direita, eu não deixo o outro passar, né? Eu não presto atenção no outro. Talvez que essa ideia, onde eu estou querendo chegar, é que para nós falarmos de resiliência, nós também temos que falar de cultura, né? Quer dizer, e aí mudanças culturais, para que haja mudanças comportamentais, porque enquanto nós brasileiros não tivermos essa consciência, por exemplo, do espaço público, né? E muitas vezes a gente reclama o que está acontecendo em Brasília, mas nós mesmos não temos essa abertura para aprender a lidar com o outro. Aí eu fico pensando, como é que eu vou trabalhar em equipe? Fica complicado, né? Então, mas se nós não começarmos a exercitar, dificilmente, nós temos, isso parte da escola, da família. Eu acho que um dos atributos da resiliência tem a ver com o foco e tem a ver com essa positividade. E isso começa na família. E aí eu estou falando família como referência. Claro. Porque esse jovem vem lá do interior, está sem os pais aqui, ele está ali numa república. E muitas vezes nós, adultos, eu não estou nem dizendo professor em sala de aula, mas nós educadores, como você disse, tem que ter um diálogo e mostrar caminhos. Essa questão da resiliência a gente tem discutido muito aqui. Então, muitos alunos, às vezes, saindo aqui do Mackenzie, que eles ficam ali na Maria Antônia, eu tinha uma aluna falando sobre isso com os colegas, precisamos ser resilientes, porque eu acho que parte do nosso diálogo, dentro de uma informalidade ou dentro da formalidade, mas é o diálogo constante. Quem fala muito em ganha-ganha é o Stephen Covey, que trabalha na formação de lideranças. E ele fala, são hábitos que você tem que adquirir.
E eu acredito que é conversando nas comunidades, como nós temos aqui também um grupo de pesquisa, na formação de líderes comunitários. Por que líderes comunitários? Porque ele vai nos ajudar nesse desenvolvimento, tanto pessoal, e eu não digo profissional, mas comunitário. Então, professora, aproveitando aí a deixa, como formar líderes resilientes? Então, eu acho assim que não tem aí uma receita, mas efetivamente é fazer com que a pessoa pense e repense o seu papel na sociedade. Então, até para fazer um curso, não é o que dá mais dinheiro, mas aquilo que vai agregar valor para a sua vida. Porque ele vai ter que estar constantemente repensando o que de fato ele quer, né? Às vezes, como nós professores, queremos ser professores, depois você muda, quer ser consultor, de repente, não, eu não quero mais, eu trabalho em sala de aula, mas eu quero ser o pesquisador. Quer dizer, você vai elaborando o que de fato vai te aproximar de uma vida mais saudável, mente saudável, sobretudo isso. Né? Você tem que viver em harmonia. É simples, mas é complexo. Né? Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Gostaria de agradecer a você que tem nos acompanhado e não sei se a senhora queria ainda falar umas últimas palavras. Olha, eu agradeço muito essa oportunidade, porque às vezes até para estarmos aqui poderia encarar como uma ameaça. E agora, o que vou dizer? Eu digo, encarar tudo com muita naturalidade pelo conhecimento adquirido e o quanto você pode colaborar, né, em termos de trabalho, de diálogo, de discussão. Estou aí aberta para outras questões que vierem. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. E mais uma vez agradeço a você que tem nos acompanhado aqui na TV Mackenzie e até o próximo Café Pensamento. Ídolos são pessoas amadas, às vezes até demais. Ídolo é aquele que inspira, que mexe com a nossa cabeça e serve de exemplo. Alguns têm os pais como ídolos, outros artistas e cantores. Existe até quem se veja em um super-herói. Todo mundo tem alguém assim, um ídolo mesmo. E você, qual é o seu? Acho que agora na atualidade o meu maior ídolo é a cantora Adele, ou Adele, não sei como se pronuncia. Talvez porque ela seja uma inspiração para mim mesmo. Bom, são os meus pais. Meu ídolo, eu acho Jim Morrison, vocalista da Doors. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã do U2. Eu sou fã deles desde 1985, quando pela primeira vez chegou nas minhas mãos o álbum War, por um outro amigo meu na época. Nunca deixei de ser fã, fui a todos os shows aqui no Brasil, só não fui do Rio de Janeiro porque realmente não tinha como eu ir. Meus pais também, mas especialmente a minha mãe. Na música, Chico Buarque, em literatura eu gosto de Nietzsche, Fernando Pessoa. O Pelé foi um outro tipo de ídolo, né? Tantas vezes que eu gritei gol do meu Santos marcado por ele de formas inusitadas, né? Meu ídolo é meu pai. O que eu acho interessante, que brincando, são aí, né, muitos anos, já décadas passando, e eu acho legal essa relação, porque eles estão ficando cinquentões, eu tô quarentona e eu continuo tão fã quanto antes. Acredito que ela mostrou assim para mídia mesmo que o estereótipo pode ser combatido, assim, as barreiras, os limites. Acho isso muito importante. Acho que a questão do preconceito, ela levantou essa bandeira e não é porque ela é gordinha ou porque, sei lá, ela tem uma outra forma, um outro estereótipo que ela vai deixar de ser uma boa cantora. Never mind, I'll find someone like you. Uma vez no jogo contra o 15 de Piracicaba, lá, o meu 15ão velho, o 15 saiu na frente no primeiro tempo com 2-0 e o pessoal da torcida brincando com o Pelé, cadê o rei, cadê o rei?
e ele fez assim com a mão. No segundo tempo, o Santos meteu 6-2 no meu quinzão. Pelo fato dele ser tímido, ele cantava nos palcos assim de costas, depois ele foi aos poucos perdendo a vergonha. Na verdade, ele não se considerava um músico, mas sim um poeta, porque ele não tinha medo de dizer aquilo que as pessoas tinham medo de ouvir. You know the day destroys the night, night divides the day. Eu acho que eles têm uma química legal, eu acho que eles são muito honestos, eles mudaram o som desde que eles começaram muito mais barulhentos, mais voltados para o punk, hoje eles estão nessa toada mais pop. Eu acho que são os maiores, os exemplos. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. As composições têm a ver com a minha vida também, ele fala sobre amor, sobre família, sobre o mundo, sobre esperança, sobre morte, sobre vida. Para ajudar seus filhos, os super pais nunca medem esforços. Meus pais são separados, então ela teve que enfrentar várias barras e mesmo assim ela nunca deixou que me faltasse nada, em todos os sentidos, não só no sentido de ter, como no sentido de ser. E por isso, especialmente por isso. Eles tiveram uma origem assim, mais humilde e eles sempre se esforçaram muito para conseguir melhorar de vida, para também dar uma vida boa para os filhos deles. E assim, não é porque você nunca teve tudo que você precisa ir para um caminho errado e eles ensinaram isso pra gente e eles sempre deram uma boa educação também. Porque eu me espelho nele, né, para tomar as decisões da minha vida, porque ele já é mais experiente, ele me dá uns toques de como fazer as coisas, tal. Quando eu erro, me dá um toque do que fazer para consertar meu erro, de como seguir na vida bem. Ninguém é ídolo por acaso, tem que rolar uma identificação, como se você visse muito do outro em si mesmo. Dentro de casa ou nos palcos, não importa. O que vale é aproveitar o melhor do ídolo para você.